Bom, eu já expliquei num outro vídeo aqui no canal como que funciona a tríplice contingência. Fazendo aí um breve resgate, basicamente a gente tem um contexto, desse contexto a gente tem uma resposta, uma ação, o seu comportamento, e desse comportamento então a gente tem as consequências possíveis. A depender de qual for essa consequência, isso vai aumentar ou diminuir a chance de você ter a mesma resposta frente ao mesmo contexto ou estímulo. E também tem, claro, os fatores que podem aumentar ou diminuir as chances da sua resposta nesse contexto em função aí do quanto essa consequência vai ser importante ou não para você. Então, a gente pode ser levado, por meio dessa explicação, a um entendimento um tanto quanto simplista, do ponto de vista da análise do comportamento, em relação a como os nossos comportamentos e escolhas funcionam. Mas a explicação dos nossos comportamentos com base em uma tríplice contingência, ela serve para fins didáticos. Assim como a gente explica o funcionamento e a interação entre neurônios, falando de um neurônio para o outro. Afinal de contas, seria muito complicado a gente conseguir fazer todo um espectro dos bilhões de neurônios que tem no nosso cérebro para mostrar a interação entre eles. Assim, a gente precisa então entender que dentro da nossa vida, a gente está à mercê de vários estímulos simultaneamente e que as nossas respostas podem gerar diversas consequências. Consequências essas que muitas vezes podem ser boas e ruins ao mesmo tempo. Por exemplo, agora que você está vendo esse vídeo, você está sendo inundado por vários outros estímulos visuais que te convidam para ver outros vídeos, outras notificações, outras coisas. E aí, se você sucumbe então a esse desejo de ir para outro vídeo, outro conteúdo, fazer outra coisa, você vai ter várias consequências com isso. A positiva, vamos dizer, né, vai ser reforçador no sentido de que talvez essa outra coisa vai te dar mais prazer. Por outro lado, você também vai estar diante da consequência de não aprender o que esse vídeo está te propondo a ensinar. Então, são duas consequências simultâneas. Uma que vai te dar um prazer imediato, nossa, que legal esse outro vídeo aqui de cachorro dando risada, né? Mas também tem uma consequência que não vai ser em tão curto prazo assim, que você vai sentir a diferença posteriormente, que vai ser a falta desse conhecimento para a sua vida ou para alguma prova, algum trabalho que você tenha que fazer. Então, para a gente entender o funcionamento da regra da nossa vida, a gente precisa, no mínimo, de duas contingências. Seriam quais? Vamos lá. A primeira é a contingência que a gente chama de contingência de curto prazo. Tá aqui. Por quê? Quando a gente se comporta e existe uma consequência que já ocorre em seguida, a gente consegue estabelecer uma relação entre a nossa resposta e essa consequência de um jeito muito mais fácil. Então, no curto prazo, a consequência é relacionada à resposta individual de uma maneira muito mais fácil. Você percebe o que aconteceu em função do que você fez. Já a outra contingência das regras é a contingência de longo prazo, às vezes até de médio prazo, né? Mas é uma consequência que depende de muitas respostas e exerce, ó, uma função social maior. Então, essa função social é de verdade o fim a que a regra se propõe. A regra, ela tem geralmente, uma punição ali em curto prazo, que é para fazer com que as pessoas sigam a regra. Mas a regra não tem como função a punição direta das pessoas. Ela tem um propósito maior. As regras de trânsito, por exemplo, elas têm um propósito de tornar o trânsito um espaço seguro e fluido. Imagina se não houvesse nenhuma regra de trânsito, o nosso trânsito ia ser uma total bagunça, com muitos acidentes e muito mais engarrafamento.
mas isso pode ser explicado com vários outros exemplos. Então, vamos pensar, por exemplo, em uma outra situação: o controle de falta nas aulas. Você sair da aula mais cedo, ou chegar da aula mais tarde, ou nem mesmo aparecer na aula, gera uma falta. E você tem um limite de faltas que você pode dar, senão você reprova no curso. Mas o propósito de existir o controle de presença nas aulas não tem como função primordial dar falta para o aluno ou reprovar o aluno em função disso. Esse controle tem como objetivo fazer com que o curso em si ocorra de uma maneira na qual o ensino seja mais garantido, mais aprofundado e mais dialogado. Por isso, existem cursos, por exemplo, no ensino superior, que podem ser online e existem cursos que não podem ser online. Porque alguns cursos, como por exemplo da psicologia, ele traz um enriquecimento formativo para o aluno muito maior do que a simples leitura e interpretação dos textos que embasam as aulas. É essa troca entre o professor e o aluno, entre os alunos, que deixa o curso muito mais rico, reflexivo e também que deixa o aluno com uma visão muito mais crítica para exercer em si a psicologia, como por exemplo. Né? Mas no Brasil, recentemente, todos os cursos da saúde foram proibidos de operar no modo online, justamente para trazer essa visão mais formativa para os estudantes e também, claro, para evitar que os estudantes obtivessem o diploma utilizando simplesmente o fator sorte nas avaliações ou que eles ludibriassem o sistema avaliativo de uma maneira mais criativa, vamos dizer assim. Então, se a gente pensar na função social da falta nas aulas, por exemplo, a gente vai perceber que essa função social tem como princípio formar pessoas com mais qualidade, ao invés de apenas formar pessoas. Se coloque no lugar de alguém que está muito doente e está procurando um atendimento. Você confiaria mais num profissional da saúde que tenha assistido a todas as aulas e feito, né, as provas e os estágios, etc. Ou você confiaria mais num profissional que tenha feito toda a sua faculdade apenas online? Então, imagino, né, que diante apenas desses dois critérios, a sua resposta tenha sido do profissional que frequentou as aulas, porque isso traz uma garantia em relação à dedicação dessa pessoa durante o período do estudo. É claro que a presença não garante aprendizagem, assim como as provas não garantem um sistema de avaliação 100% confiável e fiel. Mas a gente precisa utilizar os recursos que existem, né? Então, todas as regras, elas têm um propósito maior em relação às suas existências. É lógico que muitas vezes a sociedade muda de tal maneira que a regra se torna obsoleta ou desnecessária. E por isso a gente precisa ter esse olhar crítico para entender qual é o motivo maior da existência da regra, para que assim a gente escolha cumprir, ao invés de cumprir apenas por se sentir obrigado. Se você escolher cumprir as regras, você vai estar vivendo de uma maneira muito mais prazerosa e com um sentimento de liberdade muito maior. Se você cumpre regras só porque é obrigado, então muito provavelmente você experimenta com frequência sentimentos negativos de obrigatoriedade, falta de liberdade e etc. Por isso, é importante a gente entender a sociedade que a gente vive, por que ela é assim e como ela poderia ser melhor. E lógico, o que cabe a nós fazermos para que ela de fato seja.